Mas adianta alguma coisa ir atrás do diagnóstico de autismo na vida adulta? Que diferença isso vai fazer? A diferença? Toda a diferença. Antes do meu diagnóstico de autismo, eu me culpava por muitas coisas, por muitos comportamentos que eu tinha. Eu não me entendia, eu não entendia por que eu agia de determinada maneira. Tudo era muito confuso. Muitas vezes eu me achava uma pessoa boa, uma pessoa ruim, ficava oscilando. E muitos pensamentos me deixavam cada vez mais reclusa. Muitas vezes eu acabava desistindo de coisas, de projetos, de saídas, de passeios. Acabava tendo discussões que não precisavam ter existido. Era muito complicado pra mim. E depois do diagnóstico, ou mesmo antes, no momento que eu tava desconfiando em ser autista, um peso muito grande saiu das minhas costas. O simples fato de eu pensar, será que eu posso ser autista também? Isso me fez me olhar com outros olhos. Eu comecei a me compreender mais, eu comecei a conseguir verbalizar melhor os meus sentimentos, eu consegui explicar para as pessoas ao meu redor como que eu me sinto em determinadas situações, por que eu ajo de tal maneira em determinadas situações. E além do relacionamento familiar estar melhorando, eu comecei a me permitir e, consequentemente, a melhorar também. Então, antes, coisas que eu fazia como uma obrigação, hoje em dia eu já me permito sentir, me permito não fazer ou não ir. Então, por exemplo, antes eu me sentia muito na obrigação de ter que olhar nos olhos das pessoas. Eu olhava nos olhos das pessoas e ficava pensando, eu preciso olhar no olho, se eu desviar, eu vou indicar que eu tô insegura, eu vou indicar não confiança, então eu tenho que olhar nos olhos das pessoas. E agora, depois do diagnóstico, eu me permito. Se eu quero olhar, eu olho, se eu quero desviar, eu vou desviar e não vou me sentir culpada por isso. Ou, por exemplo, eu sempre fui muito rígida com rotina. Então, quando meu marido falava assim, olha, a gente vai sair hoje, a gente vai no restaurante X. Eu passava o dia inteiro me organizando para ir no restaurante X. E se ele chegasse na hora de sair e falasse, que tal a gente ir no restaurante Y ao invés do X? Gente, vocês não têm noção, eu ficava muito nervosa, tão nervosa que várias vezes a gente acabou desistindo de sair. E eu não conseguia explicar pra ele por que aquilo tava me deixando tão nervosa. E hoje em dia, além dele já saber que eu não gosto dessas mudanças repentinas, eu também me policio pra eu me permitir um pouco mais para essas mudanças. Outra coisa que tem me ajudado muito é que eu tenho me permitido sentir. Quando eu tô nervosa com alguma coisa, eu me deixo sentir. Antes eu queria fugir muito daqueles sentimentos, eu não queria, né, eu não tinha essa tolerância pra sentir. Hoje em dia não, hoje eu vou respirar e vou sentir e vou passar por aquela situação com mais tranquilidade. Não que eu não sofra, não que não seja ruim, mas eu vou me permitir, eu sei dos meus limites. E lá no meu Instagram, que é @familyonboard, eu sempre falo que ninguém deve dizer que um autista é limitado. Ninguém deve colocar um limite na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma criança que está crescendo, que está aprendendo. Mas nós, autistas, nós temos que saber os nossos limites. Então antes eu queria agradar muitas pessoas, então se elas queriam sair e eu não tava afim, não tava naquele dia bom de sair, eu ia fazer um esforço, ia ultrapassar o meu limite e eu ia sair com essas pessoas. E hoje em dia não, hoje em dia eu me permito, se eu não tô legal naquele dia, eu vou poder dizer, ó, pessoal, não tô bem, não quero sair hoje, e todo mundo vai entender. E é claro também que eu não fico usando o autismo como desculpa no sentido assim, eu sou autista, então eu vou agir assim e pronto, acabou. Não isso, mas o diagnóstico me ajudou a aceitar a minha condição, a aceitar o que eu sou e, consequentemente, a saber o que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, quais são as minhas dificuldades, como encontrar uma terapia adequada para mim, qual terapia adequada para mim. E é claro que todos os profissionais, para lidarem com o autismo, tanto na hora da descoberta do diagnóstico, quanto na hora das terapias depois do diagnóstico de autismo, eles devem ser especialistas em autismo, eles precisam entender a condição. Então, se você tem essa desconfiança que você possa ser autista, não deixe de buscar ajuda, não deixe de ir atrás. Leia, simplesmente leia sobre autismo em adultos, leia sobre as possíveis características no autismo adulto. O simples fato de você ler já vai ajudar, mas busque sim a ajuda de um profissional especialista em autismo. No próximo vídeo eu falo especificamente sobre isso, como conseguir o diagnóstico de autismo. Então continue ligado para mais novidades. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau!